louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. Oramos. Obrigado, Janete. Os irmãos podem se assentar, por favor. As nossas crianças vão lá para o Ministério Infantil agora. Até o momento em que eles estarão como os nossos jovens ali atrás, que até um tempo atrás, até alguns meses atrás, eles também iam lá para o Ministério Infantil. Agora, eles estão comendo um pouco de feijoada aqui. Não é? Vocês gostam de feijoada aí? Esse pessoal mais energético aí atrás, mais jovens. Muito bom, gente. Eu quero pedir, por gentileza, que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Esse texto é um texto bastante conhecido, alguns sabem, decora até esse texto. 29, 29. Fácil de gravar? É um texto fácil de gravar realmente. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, as últimas palavras de Moisés, um pouco antes de morrer, um pouco antes do povo findar o período de 40 anos ali no deserto, estavam para entrar na terra prometida, e esse livro de Deuteronômio é uma recapitulação de tudo aquilo que Moisés tinha ensinado, que Deus tinha ensinado através de Moisés, em todo o tempo, nesses 40 anos que eles viveram no deserto. Então ele faz um resumo geral aqui no livro de Deuteronômio, porque ele está já quase para morrer, não é? Para ir para junto de Deus, para junto do seu povo, que já estava junto com Deus. Versículo 29 do capítulo 29 diz assim: o Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Estou lendo na nova versão transformadora, NVT. O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre, por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. É um texto bastante expressivo, que diz que é o Senhor quem tem todos os segredos. Nós não sabemos todas as coisas, é evidente. Nós não sabemos todos os planos de Deus, com detalhes. Nós sabemos o plano maior, o plano maior, o plano mais expressivo, que foi resgatar a sua criatura, a coroa da sua criação, para trazer junto dele. Esse foi o ponto principal. Sabemos que o plano de Deus é reconstituir, restaurar todas as coisas, toda a criação que está corrompida pelo pecado, porque a criação geme até hoje. Paulo fala sobre isso. Resgatar o ser humano, para que ele seja conforme seu filho, Jesus, e não conforme Adão. Os grandes planos de Deus, mas Deus tem os seus meios, Deus tem os seus propósitos. Existe uma dinâmica no mundo espiritual que nós não as conhecemos de maneira plena, de maneira total.
Então tem muita coisa que nós não conhecemos, muita coisa. Mas o que nós conhecemos, nós somos responsáveis por repassá-los aos nossos filhos. Nós somos responsáveis pelo que nós conhecemos. O Senhor, nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados pelo que nós não conhecemos. Mas nós e os nossos filhos seremos responsáveis, somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos dessa lei. A tese, vamos dizer assim, uma frase, se a gente pudesse colocar numa frase a mensagem de hoje, é assim: a Bíblia Sagrada, a revelação de Deus, ela é suficiente para que nós entendamos a realidade espiritual como um todo, a realidade física, enfim, tudo aquilo, toda a nossa dimensão, tudo aquilo que nós percebemos e não percebemos. A Bíblia Sagrada é suficiente para nos dar informações que nós precisamos acerca de todas as coisas. Nós temos falado que vivemos uma realidade que vemos, que são o andar inferior, aquilo que os nossos olhos podem ver, aquilo que os nossos sentidos podem perceber, mas existe também um andar superior, como nós dissemos alguns domingos atrás, de que nós não conhecemos, as coisas horríveis, coisas surreais mesmo, coisas que vão além do que o homem pode conceber. Existe o que nós podemos olhar com os nossos olhos físicos e o que nós não podemos observar. O andar superior, que é um mundo misterioso espiritual, ou um mundo espiritual misterioso, onde invisivelmente se movimentam anjos e demônios. Então nós vimos isso e demos o exemplo aí da Paulista, lembram disso? Só para puxar aí pela memória dos irmãos, para que a gente possa pegar o fio da meada aí, porque essas mensagens, elas estão bastante interligadas. E nós falamos domingo passado, que a soberania de Deus é o que existe de mais evidente sobre toda a realidade existente. A realidade física, a realidade espiritual, o universo, como nós pudemos ver e perceber o quanto nós somos pequenos, uma poeira do universo mesmo. E Deus é soberano sobre tudo isso. Deus é soberano sobre a realidade que vemos, Deus é soberano sobre a realidade que não vemos. Então, nós não estamos à mercê e nas mãos de realidades que nós imaginamos que existem, ou que nós não estamos nas mãos de realidades existentes, de anjos, demônios, e que ficam nos querendo pegar, nos querendo ter supremacia sobre nós, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Então a soberania de Deus, ela é evidente em toda a realidade. E hoje eu gostaria de conversar com você que a suficiência das Escrituras Sagradas na percepção dos mundos é autossuficiente. Ou seja, a suficiência das Escrituras na percepção de todos os mundos. E esse texto aqui, ele representa bem. Porque Deus tem segredos. O tamanho do universo é um segredo que talvez o ser humano não vá, talvez não, quase com certeza, não é? Porque o ser humano não consegue dimensionar a criação de Deus. O ser humano nunca vai saber o tamanho do universo, é um segredo de Deus, nós não vamos ficar sabendo disso. Talvez seja um segredo de Deus, e Deus permite que nós saibamos um pouco, só para perceber o quanto Deus é grande, o quanto Deus é poderoso. Para que esse universo é tão rico, tão grande, tão magnífico? Para que a gente possa perceber a glória de Deus. A glória de Deus.
O ser humano nunca vai atingir os limites do universo, nunca. Nem o conhecimento dele chega a atingir os limites do universo, nunca. Mas o que sabemos, dá para perceber como Deus é grande, como Deus é poderoso, como Deus é soberano. E como Ele cuida de nós, nós sendo uma poeira, um minúsculo grão dessa poeira do universo. E Deus se apresentou na cruz, na pessoa de Jesus, para nos resgatar, para nos religar com Ele. E a Bíblia Sagrada, ela é autossuficiente para isso. Deus, Ele é soberano, Deus governa a matéria inanimada, governa as criaturas irracionais, como vimos, governa os filhos dos homens, governa os anjos bons e maus, e governa, inclusive, a revelação especial, através do povo de Israel, que começou a ser mostrada em Gênesis, no capítulo 2, com o chamamento de Abraão. Mas além dessa soberania sobre todos os mundos, existem 3 princípios, fora o da soberania, que a gente vai falar, e um deles, o de soberania já falamos, o da suficiência das Escrituras nós vamos conversar um pouco hoje, mas existem 2 outros princípios importantes para a gente perceber a soberania, a supremacia, e mais entender que o homem é um ser decaído e debaixo do justo juízo de Deus. Isso daí vai ser importante, nós não vamos dar nenhum spoiler para isso, um adiantamento para isso. E o 4º princípio é, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Então, 4 princípios. Primeiro princípio, soberania de Deus. Segundo princípio, a suficiência das Escrituras. Terceiro princípio, o homem está debaixo do justo juízo de Deus. E o 4º princípio, se alguém está em Cristo, é nova criação. É como nós vamos encaminhar essas questões que têm a ver com as realidades que convivemos. A realidade que vemos é a realidade que nós não vemos também. Muito bem. Essas escrituras sagradas, como nós já vimos aqui em Deuteronômio capítulo 29, cujas coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei, é reforçada por outros textos da palavra de Deus, ali no Novo Testamento, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3. Se você quiser anotar aí para olhar depois, mas o texto diz assim: graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Os irmãos percebem aí que nós não precisamos de quaisquer outros conhecimentos, vindo de quaisquer outras partes, criadas pela mente humana, criadas pela lavra humana, pela escrita humana, que nos delimite, que nos dê nortes acerca da realidade que nós não vemos. Os irmãos estão percebendo aí que eu estou querendo encaminhar a ideia de que existe muita coisa criada pela mente humana sobre as realidades espirituais, mas que a única competência em nos dar tudo aquilo que precisamos é as Escrituras Sagradas e o conhecimento de Jesus. Isso é autossuficiente. E isso para nos dar segurança e nos dar paz. Pleno conhecimento de Deus e de Jesus, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida
e para a piedade. Piedade tem a ver com relacionamento com Deus, tem a ver com intimidade com Deus. Isso significa que quanto mais intimidade com Deus, mais nós temos a dimensão do que está ao nosso redor, mesmo sem ver. Você concorda que o ser humano é curioso? Ele quer ver coisas, as coisas invisíveis? Ele quer ter uma comprovação concreta das coisas invisíveis. Então, enquanto ele não vê uma manifestação concreta do diabo, por exemplo, ele acaba não se satisfazendo. Enquanto ele não vê uma manifestação concreta de Deus cuidando dele, ele não se contenta, ele precisa ver alguma coisa concreta, ele precisa ver as coisas de maneira muito clara. E nós não precisamos disso, porque aquilo de que precisamos já está nas Escrituras. Eu estou indo aos poucos, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai detalhar um pouco mais isso. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, o texto diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, nós já temos, pelas Escrituras Sagradas, tudo aquilo que precisamos para tocar a nossa vida. Nós não precisamos de manifestações mirabolantes. Nós não precisamos de expressões concretas que nos dizem assim: uau, é isso mesmo. Nós não precisamos necessariamente ver o que vimos na Avenida Paulista alguns domingos atrás, que foi uma manifestação ali contra a demonização de Exu. Não vamos entrar nem em detalhe. Nós não precisamos ver aquilo para entender que existem coisas horríveis no mundo das trevas. Nós não precisamos disso. A verdadeira visão cristã, ela começa com a convicção de que o próprio Deus falou nas Escrituras. Aquilo que Deus falou nas Escrituras é o suficiente. Aquilo que é revelado nas Escrituras é o suficiente. Nós somos responsáveis por elas, para ensinar, para viver e ensinar aos nossos filhos. Nós não precisamos de outras coisas. Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 a 3, um texto maravilhoso, ele diz assim: há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras, várias maneiras, aos nossos antepassados. Ele se refere ao Antigo Testamento, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Então a revelação máxima de Deus foi em Cristo. O que nós precisamos saber sobre tudo está nessa revelação máxima, que é Cristo Jesus. No momento em que passamos de seres naturais para seres espirituais, do momento em que nós passamos de criaturas de Deus para filhos de Deus, nós temos o discernimento sobre todas as coisas. É o que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 2. Que o homem espiritual discerne bem todas as coisas. O homem natural só discerne bem as coisas que ele vê. E as que ele não vê, ele deduz. Mas o homem espiritual não. O homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, além dele ter a revelação de Deus em suas mãos, à sua disposição. Deus tem os seus segredos, mas as coisas reveladas são de nossa competência, são de nossa responsabilidade, como diz o texto de Deuteronômio 29 e 29. Em 2 Pedro, gente, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que estamos aqui evocando, tá bom? 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21 diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras provém de interpretação pessoal. E isso fortalece ao exame das Escrituras e procurar estar dentro das Escrituras, e não de interpretações pessoais de pessoas que olham as Escrituras e interpretam ao seu bel prazer, que tem um monte. Pegam um texto das Escrituras e tiram
de um texto das Escrituras toda uma doutrina herética. Se esquecem de que um dos princípios de interpretação bíblica é de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não adianta eu pegar um texto de lá, jogar, tirar de lá, sem harmonia com o todo. Por isso é que o texto aqui de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21 diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. A profecia, ou seja, o que está aqui, aquilo que veio de Deus, a verdade revelada, veio de homens que falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, ou seja, o próprio Espírito Santo soprou nos ouvidos e na mente desses homens de Deus para escreverem essa revelação. Eu disse sopro porque a palavra para revelação, aqui para impelidos pelo Espírito Santo, é uma palavra que significa sopro, teopnesto, sopro. A ideia é essa, Deus soprou no ouvido, ou seja, Isaías, quando falou em Isaías 53, quase apontando para Jesus, só não falando o nome, foi soprado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele viveu 740 anos antes de Cristo. Jesus diz, ali no capítulo 17, versículo 17 de João, que a palavra é a verdade. Santifica-os, ele falando em relação aos discípulos, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o que nós precisamos saber acerca de todas as realidades, realidade do mundo inferior, realidade do mundo superior, realidade dos anjos bons, anjos maus, o contexto celestial da maldade, tudo aquilo que Paulo fala em capítulo 6, ali de Efésios, tudo que existe e que nós não podemos ver, está revelado aqui. Então, se nós quisermos saber alguma coisa real sobre tudo o quê? Sobre tudo que Deus entender que nós precisamos entender. Olha, se Ele não quer falar para nós o tamanho do universo, tudo bem, isso é problema de Deus. Se Ele não quer falar para nós quantas potestades no mundo tem, é um segredo de Deus. Se Deus não quer dizer quantos demônios existem, porque tem pessoas deduzindo o número de demônios no mundo. Vem de onde? Imaginação humana. Cuidado com isso, queridos. Cuidado com isso. É a Bíblia Sagrada, é a harmonia das Escrituras, é a lógica emanada pelas Escrituras, são os princípios que a Escritura diz. A Escritura não diz, não tome uísque, mas existem princípios que dizem o quê? Não vos embriagueis com vinho e uísque, as duas coisas, aí em quantidade exagerada, no caso do vinho, né? Paulo fala sobre isso, é um mal, tira a pessoa do seu senso normal. Princípios, é aquilo que você tira de bases, a partir da revelação. A confissão de fé é o que retrata a fé cristã. A confissão de fé. Qual é a confissão de fé dos cristãos? Tem a confissão de fé batista, tem a confissão de fé de Westminster, né, que a fé reformada é quem capitaneia, mas a sua essência tem a ver com o que cremos, ou com essa visão cristã que precisamos ter. Diz assim a confissão de fé do cristianismo, aí a confissão de Westminster: todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dEle. Olha, é muito claro isso, tá? Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas, para quê? Para a glória minha? Nossa, não, para a glória dEle.
E para a salvação, a fé e a vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente deduzida dela. São os princípios. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Por quê? Porque a revelação de Deus já está encerrada. Já está na Bíblia, não existe mais, não tem como algumas correntes religiosas aí, que além da Bíblia tem um outro calhamaço assim, que retrata as revelações de Joseph Smith, nos Estados Unidos, os Mormons. Não, a Bíblia, ela já está, o cânon já está fechado. Qualquer outra hora, vamos ver se no dia da Bíblia a gente fala sobre o cânon, tá bom? Em novembro. Mas, já está fechado, a Bíblia está aqui. A Bíblia está aqui, a nossa regra de fé e prática, um princípio batista. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. Agora, os seres humanos, eles manuseiam racionalmente e religiosamente outras fontes de busca para o conhecimento e compreensão de todas as realidades. O homem é muito curioso. A ponto dele querer, como eu disse agora há pouco, ele querer saber a quantidade de, até brinca-se, né? Nos concílios de novos pastores, olha, não vale perguntar quantos anjos tem na ponta de uma agulha. Mas tem pessoas que procuram saber, por exemplo, alguns testemunhos, até de ex-pai de santo, com teses aí de casa mal assombrada, de espíritos territoriais, e que menciona no mundo 6 potestades. O mundo é gerenciado, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, e João já nos ensina sobre isso. Só que tem alguns que se arvoram no projeto de saber quantos ou como se dividem essas potestades, esses espíritos territoriais. Não, aquele território lá é gerenciado por tal espírito. Inclusive tem alguns que dão nome para os demônios. Gente, onde está isso? Esse é o ponto. Dentro desse contexto que estamos falando aí do mundo, da realidade que nós vivemos, a realidade concreta, a realidade abstrata, a realidade espiritual, as Escrituras são autossuficientes para dar direcionamento que nós precisamos. Nós não precisamos de outras mais ferramentas. Fontes inverídicas, falsas, baseadas em superstições populares e experiências pessoais de algumas pessoas. Eu não quero mencionar aqui, tá bom? As pessoas conhecidas aí. As experiências pessoais levam as pessoas a fazer deduções e repassar essas deduções como se fossem reveladas. Mas são experiências pessoais. Olha, experiência pessoal. Nós não somos responsáveis por experiências pessoais, mas sim por aquilo que Deus colocou e fechou no cânon, nesse composto das Escrituras, composto por 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. Alguns grupos aí até fazem entrevista. Onde está na Bíblia que a gente precisa entrevistar diabo? Jesus aqui numa oportunidade, perguntou qual é o seu nome para aqueles espíritos que estavam naquele gadareno, e eles disseram, nosso nome, ou meu nome é multidão. Mas onde está escrito que a gente tem que perguntar, tem que dialogar, tem nada, tem que expulsar, tem que orar. E como a gente vai ver no próximo domingo,
Nós precisamos tomar cuidado para não criar nós mesmos alguns mecanismos contra. Por exemplo, o fato de nós estarmos, às vezes, com um problema financeiro, não tem nenhum espírito necessariamente encostado no nosso pescoço. É a nossa irresponsabilidade mesmo, que compra coisa que não deveria comprar, que faz despesa e faz dívida que não deveria fazer. Aí aquela brincadeira, né? Bota a culpa no diabo, o diabo fala, eu não tenho nada a ver com isso, a coisa é com você. Olha só como essa realidade do mundo, da realidade como um todo, vai mexer bastante com a gente, ou no próximo domingo ou no outro, tá bom? Que é uma das considerações, um dos princípios que a gente precisa levar em conta aí, nessa realidade espiritual, porque tem coisas que têm a ver com a nossa natureza humana, tem prejuízos que têm a ver com a nossa natureza humana, e não com um ataque satânico necessariamente. Gente, é muito, muito, muito importante. Bem, enfim, no final das contas, o que conta mesmo é o que Deus ensina. Não tem jeito, é o que Deus ensina, é o que Deus mostra, é aquilo sobre o qual nós temos responsabilidades. Pegamos aí, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, quando diz lá, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único, o Senhor é único, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a alma, de toda a sua força, guarde sempre no coração as palavras que hoje, a revelação que hoje lhes ordeno. É isso que nós somos responsáveis, e o direcionamento aqui é essa, olha, guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe ordeno, repita-as com frequência a seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança, escreva-as nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. É isso que precisamos fazer. É o que o nosso Deus tem revelado aí em termos de lutas. O que nós precisamos pegar aí de dados e de informações? Que luta espiritual se luta com armas espirituais. Por isso é que Paulo, em Efésios 6, a partir ali do versículo 10, ele vem nos ensinando, do versículo 10 a 18, quais são a nos apropriarmos da armadura de Deus, as armas espirituais. Tem nada de amarrar esse, amarrar aquele, está amarrado aqui, está amarrado ali. Para com isso, sabe? Isso daí a Bíblia não fala para amarrar ninguém. Os conhecimentos ocultos, essa é uma outra versão, pertencem a Yahvé, nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que vivenciemos na prática todas as palavras dessa lei. Essa versão da King James é linda. Gente, deixa eu abrir um parênteses e fechar. Nós temos o privilégio de termos várias versões da Bíblia, e quando nós examinamos cada uma delas, cada versão, elas não estão falando coisa diferente, estão falando com palavras diferentes, que nos ajudam a entender melhor. Essa versão da King James, ela é muito jóia. Os conhecimentos ocultos pertencem a Yahvé, nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que vivenciemos na prática todas essas palavras desta lei. Sempre terminamos assim: Senhor, nos ajude a ver o que precisa ser visto. Muitas vezes a gente busca ver coisa que não precisa ser visto, e pior, acabamos vendo errado, muitas vezes. Mas que o Senhor nos ajude a enxergar aquilo que precisamos enxergar,
E para enxergar aquilo que precisamos enxergar, precisamos ter intimidade com ela. Devemos abri-la não só no domingo, abri-la todos os dias. Não só de manhã ou à noite ali, ler 2, 3 versículos e acabou. Não, ler mesmo, ler e conhecer e estudar, buscar, conhecer as Escrituras Sagradas, conhecer aquilo que Deus revelou, porque nós somos responsáveis por aquilo que Ele revelou. Por aquilo que Ele não revelou, nós não somos responsáveis não. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado, porque podemos refletir forte na suficiência das Escrituras, a Tua revelação, a Tua vontade, naquilo em que nós somos responsáveis, os Teus planos, naquilo em que precisamos saber, nos Teus objetivos de igual forma. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a sermos inteligentes espirituais, e não criancinhas espirituais, crendo em quaisquer ventos de doutrina. Nos ajude, ó Deus, a ser uma igreja que, usando os seus dons, alimenta o teu corpo, a tua igreja, para que não sejam tais crianças sujeitas a esses tais ventos de doutrina, mas que possamos nos apegar à tua palavra, à tua revelação, pois responsáveis nós somos por esta revelação, pela tua palavra, pelas Escrituras Sagradas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.